Hoje nós vamos estar falando sobre os pontos de tomada. Quer aprender? Vem comigo. Fala pessoal, caso você não me conheça, eu sou Jurandir e você está no canal Choque de Conhecimento. Estou vindo aqui de onde está tendo uma obra, uma reforma aqui na elétrica, trazendo esse vídeo para vocês. Vamos estar falando sobre tomadas. Quantos circuitos a gente tem que ter, quantas tomadas a gente pode colocar por circuitos. Vamos tirar todas essas dúvidas agora. E para isso, nada melhor do que NBR 5410. Vamos dar uma olhadinha então o que ela diz e vamos voltar para comentar. No artigo 3.4.5 temos ponto de utilização. Ponto de uma linha elétrica destinada à conexão de equipamentos de utilização. Notas. 1. Um ponto de utilização pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensão da sua linha elétrica, a natureza da carga prevista, ponto de luz, ponto para aquecedor, ponto para aparelho de ar-condicionado, etc. E o tipo de conexão previsto, ponto de tomada, ponto de ligação direta. 2. Uma linha elétrica pode ter um ou mais pontos de utilização. 3. Um mesmo ponto de utilização pode alimentar um ou mais equipamentos de utilização. E em 3.4.6 está ponto de tomada. Ponto de utilização em que a conexão de equipamento ou equipamentos a serem alimentados é feita através de uma tomada de corrente. Notas. Número 1. Um ponto de tomada pode conter uma ou mais tomadas de corrente. 2. Um ponto de tomada pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensão do circuito que o alimenta, o número de tomadas de corrente nele previsto, tipo de equipamento a ser alimentado, quando houver algum que tenha sido especialmente previsto para a utilização do ponto, e a corrente nominal da ou das tomadas de corrente nele utilizadas. Bom, nessa primeira parte a gente pode ver que isso aqui é chamado de ponto de utilização. O ponto de utilização, entre outros, que é o nosso assunto de hoje, ponto de tomada, tomada de corrente. Então o que a gente tem aqui atrás, essa caixinha, é um ponto de utilização. Independente de ter uma tomada, duas tomadas, poderia ser uma caixinha um pouco maior, ter umas 4 tomadas ou mais. Aqui vai ser um ponto de utilização, independente de quantas tomadas estiver aqui, beleza? Agora vamos voltar lá na norma, ver algo mais específico. Artigo 9.5.3. Divisão da instalação. Artigo 9.5.3.1. Todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento de corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente. Bom, o que a gente pode ver agora? Que todo ponto de utilização, independente, e deixando bem claro, independente de ter uma tomada, duas tomadas, aqui na caixinha, o ponto de utilização, todo ponto de utilização que tiver previsto para alimentar algo exclusivo, esse ponto de utilização vai ser para tal produto, para tal equipamento, exclusivamente para ele. Tem que ser circuito separado. Vamos dar um exemplo aqui, para a gente entender melhor, que esse ponto de utilização aqui, onde vai ter uma tomada de corrente, eu instalei para um ar-condicionado. É exclusivamente para o ar-condicionado. É o ar-condicionado que eu vou instalar aqui. Eu instalei esse ponto de utilização exclusivo para o ar-condicionado. Tem que ser circuito separado. Tem que ser circuito exclusivo. Vai vir lá do nosso QDC, do nosso quadro de distribuição, a fiação para cá. Disjuntor separado, a fiação vindo direto para cá. Nada de derivar para outras tomadas, nada de derivar para outros pontos de utilização, não. Exclusivo para aqui. Por quê? Porque essa tomada aqui, esse ponto de utilização, independente de ter uma tomada ou mais, nesse ponto aqui, está separado para alimentar um produto, um equipamento exclusivo, beleza? Tem que ser circuito separado. Outro detalhe que a gente viu, qualquer ponto de utilização, independente de ter uma ou mais tomadas nesse ponto, qualquer ponto de utilização com mais de 10 amperes que está sendo previsto, foi instalado para alimentar algo com mais de 10 amperes, tem que ser circuito exclusivo. Então, nós vamos ter esses dois critérios. O ponto de utilização foi ali instalado para alimentar um equipamento específico, circuito separado. O ponto de utilização não foi instalado para um produto específico, mas foi instalado especificadamente para aguentar mais de 10 amperes, circuito exclusivo.
nesses dois critérios, circuito exclusivo. Nada de derivar para outros pontos de alimentação, beleza? É isso aí, é a nossa antiga TUI, tomada de uso exclusivo. Tem que ter o seu circuito exclusivo. Como a gente pode ver, né, não tem mais na norma o termo TUI, o termo TUG, e isso desde 2004, quando ela foi revisada e foi atualizada. Porém, muitas pessoas usam esse termo até hoje, TUI e TUG, por quê? Porque apesar de ter saído de lá da norma, é basicamente a mesma coisa. Circuito de uso exclusivo, circuito separado. Mas aí, como é que fica então as nossas antigas TUG, tomadas de uso geral? Bom, com o que a gente pôde ver até agora, fica bem claro que qualquer tomada, qualquer ponto de utilização, melhor dizendo, qualquer ponto de utilização com menos de 10 amperes e não tendo sido projetado, instalado para um equipamento exclusivo, é o que? Uma TUG, tomada de uso geral. E aí, quantas TUG a gente pode ter em cada circuito? Quando se trata de TUG, podemos acumular até 10 amperes por circuito. É isso aí. Se acima de 10 amperes tem que ter circuito exclusivo, abaixo de 10 amperes, a nossa TUG, podemos acumular até 10 amperes por circuito, beleza? Então aí sim, a gente pode botar um ponto de utilização aqui e derivar para outros lugares do mesmo fio, derivar para outros lugares, se for ponto de utilização TUG, ponto de tomada de corrente TUG, tomada de uso geral. Mas e aí? Quanto que dá 10 amperes? Quantas TUGs eu vou ter? Aí vai variar muito, porque cada TUG, tomada de uso geral, vai ter sua potência. Cada cômodo vai pedir uma certa potência para cada tomada. E isso eu não vou entrar em detalhe agora, pois eu já fiz um vídeo detalhado, né? Quantas tomadas a gente tem que ter em cada cômodo e qual é a potência de cada tomada para cada cômodo. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, então não vou entrar em detalhe agora. Mas daí é muito simples. É só a gente somar todas as potências das tomadas até 10 amperes. Deu até 10 amperes, é um circuito. Passou de 10, a gente abre mais um circuito. Passou de 10 de novo, abre mais um circuito. Então, voltando lá para o comecinho, né, que eu falei, quantos circuitos nós devemos ter na nossa residência? Quantos circuitos a gente tem que colocar na obra que a gente estiver fazendo? Como a gente pode ver, né, vamos ter circuito para o ponto de utilização previsto para alimentar algo com mais de 10 amperes. Vamos ter circuito para o ponto de utilização previsto para alimentar algum equipamento específico. E vamos ter os circuitos TUG, né, os nossos antigos TUG, que vamos acumular até 10 amperes. Cada caso é um caso, então cada um vai botar o tanto de circuito que precisar na sua instalação, beleza? Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. E se quiser dar aquela força mesmo para o canal, é só compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tamo juntos e até a próxima.